Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental conosco. Está começando mais um delicioso videocast da F My Brain. Aliás, hoje o tema que a gente preparou é bem a cara da F My Brain e eu vou contar qual é daqui a pouquinho, mas primeiro eu queria muito convidá-los para que vocês já se inscrevam no nosso canal. Você pode fazer isso agora, aqui ó, se inscreva e acione o sininho, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso videocast, conhecer o nosso trabalho. E aí eu já te falo, você também pode nos levar as nossas palestras, os nossos workshops e as nossas mentorias da F My Brain. A gente está a um clique de distância, entre em contato conosco. Dito tudo isso, vamos começar e eu quero apresentar o tema de hoje para vocês, que é, atenção, você é mais do que o seu trabalho. Fuck My Brain. Estamos aqui, a tríade da F My Brain, Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson, e consultora autônoma, e com o Carlos Ferreirinha. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo. Feliz em conseguir compartilhar um pouquinho dessa história do que é mais do que o trabalho. A abertura já fala, passagens por multinacionais. A gente já faz aí uma carga horária para entender o que a gente é mais do que o nosso trabalho, né? Trabalhou muito, mas não precisa ser o seu trabalho. Exatamente. Nossa, não falarei mais nada, não vou dar spoiler. Eu quero passar a palavra para a Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos de experiência, 20 anos de experiência em jornalismo impresso e marketing digital, fundadora e diretora de comunicação da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Natália Mestre, olá! Olá Lu, olá Má, oi todo mundo. Olá planeta! Olá planeta, olá Sol, torresmo! Ai, você é mais do que seu trabalho. Eu sou mãe do torresmo. Quem é isso que me importa no dia a dia? Torresmo é um cão, gente, só pra quem ainda não pegou no outro podcast. É um doguinho lindo. Ele é maravilhoso. Não é o cão, é um doguinho. É, o doguinho. O doguinho, muito bem. Ele não sabe que ele é cachorro, né? Mas ele é. Cara, a gente ainda vai trazer ele aqui no estúdio. Nossa, os meninos do estúdio, estamos preparados para trazer o torresmo? Imagine a conta depois. Não faz isso que eles expulsam a gente. Agora, vou eu me apresentar, porque eu mesma, Marina Machado, eu tenho 25 anos de experiência como jornalista, né, repórter, apresentadora de televisão e tal, mas tenho um bocado de vivência também quando se trata de liderança e uma coisa deliciosa, felicidade no ambiente de trabalho. Isso é uma meta, isso é um propósito e nós da F My Brain como um todo trabalhamos nisso também. Nosso tema de hoje, ele é fantástico, porque eles sempre nascem de conversas nossas aqui na F My Brain, né, e da percepção que a gente tem do mercado com os nossos clientes, com os nossos colegas. E assim, nós não somos o nosso trabalho e a gente vai além. Nós somos muito mais do que o nosso trabalho, né, Lu? Já fui muito o trabalho. Você já foi o seu trabalho? Muito trabalho. Acho que aqui a gente traz essas reflexões pessoais e vivências. Então, acho que o tema cabe muito. Se essa Luciana, né, de 10, 15 anos atrás, estivesse escutando esse podcast, esse videocast hoje, ela fala assim, nossa, abria uma caixinha, né, dentro da minha mente. Por quê? Porque a gente foi ensinado como sociedade, que o trabalho é aquilo que vai trazer o dinheiro para dentro de casa e que é isso que você tem que perseguir. E a minha cultura familiar, uma cultura de muita garra, muita luta, muita conquista. Nada foi de mão beijada para os meus pais, então todo mundo sempre lutando e trabalhando muito, então era a minha grande referência. E eu acreditava que essa era a referência do meu checklist de sucesso e de felicidade. Essa busca, né, constante, quanto mais tempo estou trabalhando, igual maior a minha felicidade. E não é verdade. Então essa é a minha primeira abertura. Eu tô achando que é super bom, porque eu acho que a nossa abertura, não sei, Nath, se era essa pegada, mas vai ser mais pessoal, né? Pelo menos a gente começa já falando, olha, de onde vim e pra onde vou. Sempre. Sabe, eu gosto que a gente, quando começou esse assunto, né, essa ideia de pauta, existe o bordão, você é o seu trabalho, né? E a gente não está usando ele, e a gente está usando você é mais do que o seu trabalho, certo?
Porque assim, eu acho que eu concordo muito com o ponto que a Lu colocou, a abertura, mas eu acho que em certos pontos a gente de fato tem uma definição na vida linkada ao trabalho, né? A prova é que a gente tá aqui. Quanto da Natália tá aqui? Praticamente tudo, né? O que eu penso, o que eu sinto, eu venho pra cá toda vez que eu me reúno com vocês pra gravar, eu entrego minha paixão nisso daqui, né? Então, o que eu penso, as minhas vivências, eu compartilho minhas experiências. No trabalho na Emoticon, toda vez que eu estou num projeto de marcas, eu estou entregando uma parte da Natália lá, né? É a minha vontade de criar uma marca que tenha um impacto positivo no mundo, que consiga provocar uma mudança, que consiga gerar uma transformação. O grande problema é quando você só é aquilo. Quando você simplesmente se pauta, se molda, se chancela, se valida pelo trabalho. E aí o que acontece? Quando você tira o trabalho, não sobra nada, né? E eu tenho muito lugar de fala disso, como a Lu pontuou, porque eu também já fui essa pessoa. Eu, em 2019, me vi tendo um colapso, porque eu tinha feito, assim, eu tava com 3 anos de Emoticon, e eu percebi, óbvio, que eu tinha feito de tudo para que a empresa desse certo, né? Mas eu fiz um balanço um belo dia e eu não tinha memórias de outras coisas que não fosse trabalho. Eu não lembrava o que eu lembro que na terapia, a minha terapeuta perguntava para mim assim: Nath, eu entendo que o trabalho é importante para você, mas além disso, o que você gosta? Eu não sabia mais responder. Eu não sabia mais responder o que eu gostava além de trabalhar. Porque tudo que tinha a ver com a Natália, toda a paixão, todo o tesão, tudo que tinha a ver comigo, eu depositava no trabalho. E o grande problema disso isso não é sustentável. Então, ponto, por mais que, né, independente da razão, seja por paixão, seja por pagar um boleto, seja por sustentar a família, se 100% teu tá linkado ao trabalho, é muito difícil, porque talvez ele amanhã não esteja. E aí você simplesmente cai de uma forma que você não sabe mais nada sobre você. Então, qual é a medida para onde a gente vai para que a nossa essência toda não seja medida pelo trabalho? Tem muitos pesos e medidas nessa história, porque quando você começa a sua vida profissional, que delícia você estar apaixonado por aquilo, você se entregar para aquilo, e de repente os anos vão passando, você nem percebe, porque você está tão na pegada de um movimento de crescimento. Eu entendo que hoje a geração que chega ao mercado de trabalho tem menos vínculo com aquela empresa, com aquela posição, e está mais livre para flutuar. Mas a gente acaba entrando numa mentalidade com foco de ser só aquilo que no fim paga as contas. Na minha vivência pessoal, foram 24 anos praticamente numa mesma empresa. Eu tive na Band, na TV Bandeirantes, esses 24 anos, rápidas, ridículas, assim, rápidas saídas para Globo e para Record. A Band me chamava de volta. A Band foi a minha casa. Eu cresci, eu virei gente lá dentro, sabe? Foi aonde eu me formei, porque você estava na faculdade e de repente você estava na emissora e a faculdade acabou e pouco me deu perto do que a emissora me deu. E foi onde eu me transformei, depois eu casei de verdade. Aí eu tive filhos dentro daquela emissora. Gente, ela é minha vida. Tanto é que meu filho mais velho, ele falava, essa é a Marina Machado da Band. Ele já me apresentava, porque minha mãe é da TV, tudo bem. Mas é Marina Machado da Band, é Marina Machado da Band. Eu tinha naturalmente já na vida um sobrenome profissional. E aquilo foi legal até um certo ponto. Eu amo a casa, amo e a experiência que eu tive lá. Mas eu nunca imaginei o quanto eu me sentiria feliz depois que eu saí. E por que eu me senti tão feliz depois que eu saí? Porque eu descobri que lá dentro eu era apenas uma parte de mim. E pelo menos até na minha trajetória eu tinha chegado numa etapa onde eu não tinha mais como dar de mim. E faltava coisa. Então quando eu saio eu descubro, uau, dá pra fazer tantas coisas? Não é só aquilo ali que eu tava fazendo. Dá pra ser tantas pessoas, Dá pra ser tantas pessoas. Eu pro mundo, né? E sou tão plural em tantas atividades. E aí é que eu vi, aquilo era uma parte de mim, era uma coisa que eu fazia, era um tempo que eu passava, mas não era eu.
E é estranho dizer isso, porque eu só tomei consciência disso beirando os 40 anos, sabe? E aí quando eu saí da Band, vai fazer 2 anos e meio, quase 3 anos eu acho que agora vai dar. Setembro vai dar 3 anos. É que eu realmente fui ver quanto eu posso fazer. E o trabalho é uma atividade onde eu vou ser feliz, porque é o que eu pretendo, né? Onde eu quero me realizar em todas as minhas competências e os meus desejos, mas eu não sou aquilo. Eu sou muito mais do que o meu trabalho. E eu tenho adorado fazer isso. E eu falo, F My Brain nem trabalho gente, porque isso aqui é maravilhoso, é só felicidade pura. E é essa proposta, né, assim, de evoluir as pessoas e evoluir a relação nas empresas que a gente traz no nosso trabalho, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente palestra, quando a gente trabalha, porque através de workshop é uma constância nessa relação, para que se perceba o valor que a gente dá para essa relação, né? Que não precisa ser de sanguessuga grudada, que a gente sabe que não é real também. Não adianta a empresa ficar naquela coisa onde o meu funcionário, o meu colaborador não pode olhar para nada lá para fora, ele precisa ficar enjaulado aqui dentro, porque isso não é saudável. Não será uma pessoa feliz trabalhando para mim. Tem que ser uma coisa voluntária e feliz de eu estar aqui. Aí sim eu tenho pessoas que vão performar na melhor capacidade delas, né? Então, uma pessoa que se sente livre, se sente apenas parte daquele processo, entregando uma parte de si, mas não sendo ela dentro do trabalho por inteiro, é uma pessoa que vai entregar bastante, vai sair de lá e vai continuar feliz lá fora, porque vai ter vida lá fora também. E você tendo vida lá fora, você é melhor lá dentro. Isso é uma coisa muito assim, né? Principalmente profissional da criatividade, que a gente trabalha muito com isso. Ou mesmo, a gente já até citou em episódios anteriores, Má, quando foi que o jornalismo começou a reproduzir notícia de internet, né? A gente parou de ter tempos, né, ou de ter coisas na vida que você não tá na lógica da produção, sabendo que isso é completamente essencial para que você esteja inteiro daí no seu trabalho, né? Quando você percebe os outros eus que você tem que não giram em torno do trabalho, o eu do trabalho é mais completo. Isso é uma coisa muito legal. É mais completo, isso é muito bom. O eu do trabalho é mais completo. E eu caí em si comigo. Eu relutei tanto. O que eu achava, Natália? Não dá pra você colocar na sua vida todos os dias malhar. Porque na minha mente, antigamente ultrapassada, não tinha ainda feito a minha própria Fuck My Brain, eu pensava o quê? A academia te rouba um tempo que é de produtividade no trabalho. Passear com o torresmo te rouba um tempo que é de produtividade, né, de no trabalho. Ler um livro, eu não tenho tempo para ler um livro. E quando eu inverti isso, e aí eu falo, a pandemia, ela realmente me trouxe muito essa percepção de precisar olhar para a Natália, que estava fora do trabalho, né? De olhar para tudo que compunha esse ser humano tão cheio de coisas. Eu fui olhar que todas as vezes que eu ia na academia, eu era melhor no trabalho. Porque eu voltava mais feliz, porque eu voltava endorfinada, porque minha ansiedade reduzia. Então, a Natália do trabalho era mais focada, era mais produtiva. Porque quando eu ia levar o torresmo passear, era 1 hora que eu tava pensando e voltava com ideias ótimas que saíam de andar com o torresmo. Então, quando a gente olha e percebe esses outros eus que existem, o eu do trabalho seu é infinitamente melhor e mais completo. Nossa, amei. Maravilhosa, ela tá hoje maravilhosa. Incrível. É escolar que ela tá usando. É um poder. Incrível. É que veio da crise de riso. Gente, a gente queria liberar os making-offs, né? Brincadeira. Mas eu acho que o peso, né? Tudo é uma questão de peso. Aqui a gente tá falando, a palavra trabalho, ela não pode ter uma conotação negativa. Então, a gente às vezes, não saio do trabalho. Tudo é o trabalho, eu não tenho tempo que eu tô trabalhando, E ela acaba tendo uma conotação extremamente negativa. O trabalho é algo extremamente positivo, independente da forma dele. Seja você dona de casa, você tem um trabalho, seu trabalho como mãe é um outro trabalho, você está produzindo, né? Então, é a mente o tempo inteiro em produção. Mas a gente vem de uma sociedade, de novo, né? Ainda uma sociedade que vive pautada na Revolução Industrial e nesses modus operandi, que não permite você entender que a produtividade, ou seja, o seu pensar, né, a consequência, a execução disso, ela passa por um período que você precisa de tempo para alimentar o seu cérebro, para respirar.
Então, a forma que a gente vem ainda produzindo, que é o que a gente chama de trabalho, ela está longe de ser o tempo que eu preciso para respirar, inclusive dar tempo para o meu cérebro respirar. Então, quando você fala, quando eu vou malhar, quando eu passeio uma caminhada, ou tiro um tempo para mim, hoje em dia você vem com um sobrenome chamado culpa. Com certeza. Então, o ponto aqui, ir além do trabalho, é não ter sobrenome chamado culpa. Porque isso significa que você está trabalhando de uma forma mais efetiva, eficiente. Então, quando você pensa em dinâmicas empresariais, o que você faz? Você sai daquela caixa, você vai para outro lugar, você vai para a natureza, você vai para as relações, você vai para a troca, conexões humanas. Então, o fator human to human que a gente traz aqui, do somos além, né, vamos mais que o trabalho, é porque a gente precisa entender que se relacionar, trocar, dar tempo para as pessoas estarem presentes de verdade, intencionalmente ali, é um tipo de trabalho efetivo. Só que ele não é um trabalho que dá um resultado em curto prazo. Mas é o que faz a diferença na Mas vida, é o que te constrói. Então, a gente está falando aqui de uma construção de dentro para fora. E não checar e bater ponto. Trabalhar não é bater ponto. Definitivamente. Né? Entre as 9 saiu às 19. Entre as 9 saiu às 19. E aí, quando a gente fala aqui das reflexões pessoais, e eu me via como um KPI meu de sucesso, apenas a Luciana com sobrenome profissional, não que o sobrenome pessoal não seja importante, mas no fundo o que pesava era o meu ego, que era o sobrenome profissional. Né? Então, com julgamentos, aquela mãe de academia, imagina, eu não tenho tempo pra isso. Eu adoro a Lu, a mãe da academia. Eu queria olhar aquela mãe de academia e mas você invejava aquilo? Não invejava, mas eu também não respeitava, aquilo era uma forma, era um puta de um trabalho. Porque não é fácil ser mãe, se dedicar para sua casa, para a rotina, para manter o fluxo, né? São quantos trabalhos que a gente tem dentro da gente? Não é só um ou outro. A busca pela fluidez, por esse equilíbrio, o que a gente tem que buscar é isso. É ter muito mais fluidez e ser feliz em todas as etapas que nos compõem o trabalho. O que a gente fala é que hoje a gente vivia, eu, né, particularmente até então, que a única coisa que me fazia realmente feliz era o trabalho. E naquele momento, quando você não tem aquilo, quem você é? Você não é nada. Sim. Porque te amputa, eu não... né? Sim. Exatamente, te amputa. Tudo isso me lembra de uma síndrome que eu não sei se as pessoas conhecem, mas eu, assim, trabalho com ela. Falo muito sobre ela, que é a síndrome do fantástico. Vocês já conhecem porque, né? Mas eu vou apresentar para as pessoas aqui. Será que você que nos assiste sofre da síndrome do fantástico? Fantástico é um programa muito antigo que passa na TV Globo aos domingos à noite. A síndrome do fantástico começa a chegar o fim do domingo, você começa a entrar em pânico, porque segunda-feira você vai trabalhar. Esta é a síndrome do fantástico, seja bem-vindo a ela. E é triste pra caramba a síndrome do fantástico, porque se você passa boa parte do tempo da sua vida no seu trabalho, é muito triste você pensar que você fica nervoso de ir pro seu trabalho. E eu cheguei a uns números essa semana e eu tava buscando, juro por Deus, para trazer para vocês números mais recentes, não achei. Era por conta de 2016 esses números, mas que mostram que o número de infartos, o maior número de infartos, quando você pega a semana e os dias da semana, é de manhã na segunda-feira. Caraca. Tem aumentos em festividades, em período de festividade, porque as pessoas se irritam, se estressam ou se emocionam. Tem questões ligadas ao frio, então no inverno tem tendências mais por vasoconstrição e tudo mais. Mas no geral, segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, é o período onde mais pessoas infartam no mundo. Dado de 2016, não achei coisa mais recente. E por conta do estresse de pensar que putz, começou a semana. Olha que sensível isso. Então, a gente está aqui hoje como você é mais do que seu trabalho, mas as pessoas estão infartando e já no domingo ficando com aquele mau humor porque vai para o trabalho. Olha o peso que se dá para essa relação. E a necessidade de reavaliação do que você está fazendo com o tempo de vida que lhe é dado. Não sei quanto tempo, mas qual é, né? Se eu estou num trabalho onde eu estou prestes a infartar, das duas uma, eu estou dando muito valor para isso na minha vida, num peso muito grande, ou eu tô definitivamente no lugar errado. Normalmente são as duas coisas. Sim. Que vale uma reavaliação. Acho que você não tem muitas vezes essa consciência. Estamos aqui para isso, para fuck your brain. Acho que esse é o ponto. Ninguém quer infartar. Não, claro. Né? Acho que ninguém quer infartar. Acho que a gente foi construído para sentir essa dor. A gente foi construído para sentir essa dor do domingo.
de ter esse pesar. A gente foi construído para isso. Para celebrar só os grandes momentos do final de semana. E detestar de segunda a sexta. A vida é no final de semana. Então, acho que o ponto principal não é o trabalho que a gente está falando aqui, mais que o trabalho. É que você tem que ser mais do que você sempre achou que era o que te faz feliz. É como a gente faz todos os dias de alguma forma, entender que não existe a busca, né, pelo alto da montanha, não é uma reta. Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Isso é a nossa vida. Faz muito que a gente entende isso como uma narrativa de vida. Que hoje eu não tenho um dia bom. Mas não dá pra falar que todos os dias de segunda a sexta serão horrorosos. E todos os sábados e domingos serão incríveis. Porque é muito triste. É uma narrativa muito triste. O que você tem que fazer é entender o que eu faço pra ter dias bons, alinhados ao meu trabalho, coisas que eu posso fazer, pequenas coisas. A gente não tá falando de grandes coisas. Ninguém aqui bandeira largue tudo e vai viver na praia ou dentro da floresta e amar a natureza. Não é isso. E não é para largar o seu trabalho, sair correndo e falar assim, essa não sou eu. Não, é quais são as pequenas coisas que eu posso incluir no meu dia a dia que vão equilibrar esses momentos que podem ser gatilhos de estresse mais profundos, mais diferentes daquilo que a gente tem controle. A gente não controla nada, mas a gente sabe, com o passar do tempo, aquilo que vai despertar pra gente uma dor maior. E eu vivo isso diariamente. A gente continua, não estando em grandes multinacionais, mas estando como profissional autônomo, você tem imprevisibilidade financeira, você tem uma visão, mas você não tem segurança. Então, como você traz isso tudo também são gatilhos de um método de trabalho diferente para mim. Então, tudo isso, o olhar, a importância é como eu não deixo ele crescer e ser maior do que ele tem que ser. Como eu coloco ele dentro de uma caixinha, que a nossa vida são essas pequenas caixinhas de emoções e sentimentos, que façam que todos os dias eu possa viver não naquele ponto, a felicidade absoluta ou o estresse absoluto, que é isso que vai fazer você infartar. Mas você saber, né, navegar essas ondas do trabalho, de tudo isso, é que vai te ajudar a ter uma vida um pouco mais fluida. A gente falou de alta performance, Sim. que é uma coisa que me lembrou agora. Também. Lembro que você pode ver no descritivo aqui, tanto do YouTube como do Spotify, os nossos anteriores, né, episódios. Eu tô com a palavra episódio faltando hoje. Obrigada, Ana. Então, por favor, ela se não se inscreveu, já se inscreva. Vou lembrar aqui pra você. E é duro, né, Ná? Porque é uma questão de... A gente sempre volta, né, nas nossas conversas, tem que olhar pra você. Tem que ter um controle e se enxergar. Se você passar a vida, passar o seu processo de desenvolvimento como ser humano, apenas como se tivesse um trilho num trem, o trem num trilho, e largou você lá e sai correndo, realmente vai ficar difícil. Mas é uma ideia mesmo, gente, de um novo olhar. Porque assim, ó, pensa, desde que a gente se entende por criança, o que as pessoas nos perguntam? O que você quer ser quando crescer? Astronauta! Não deu certo! Gente, ela era maravilhosa. Eu queria ser caixa de supermercado. Jura? Óbvio. Não, meu irmão queria trabalhar no pedágio porque ficava sentado pra receber dinheiro. Eu queria ser caixa de supermercado. Eu achava um máximo. Pra receber dinheiro? Eu queria. Não era só isso, né? Porque eu achava aquilo do digitar, quanto mais rápido você digitava, porque na nossa época a gente não passava o produtinho no scanner, né? Não. Pip, imagina, isso é caixa de supermercado gourmet. Super. Porque a gente era real, né? Nutella. Quanto mais rápido eu digitava pra sair aquele papelzinho da bobina. Eu achava, tinha um supermercado perto da minha casa, chamava Vilex, na Vila Olímpia. Quem aqui da velha guarda da Mangueira vai lembrar desse supermercado. Tinha uma caixa chamada Sandra, que é o nome da minha mãe. E eu era alucinada por ser caixa de supermercado. Veja, Eu tinha olha a ambição da vida, né? A mas pessoa isso é quer ser astronauta, maravilhoso. outra quer ser caixa de supermercado. Eu achava maravilhoso que eu tinha obsessão pela moça do Patins do Carrefour. Vocês A gente tá no lembram? mesmo ambiente de trabalho. Mas era legal. A moça do Patins do Carrefour, ela unia tudo, porque pra mim ela era importante e ela patinava, e ela tava se divertindo. Eu acho que já dizia bastante sobre mim. Caía. Ai, que ódio. Ai, O meu muito irmão bom. queria trabalhar no pedágio pra receber dinheiro. Ele fica sentado recebendo dinheiro. Ele Mas seu achava muito irmão legal. tinha tino Visionário, de... Exato, visionário. ambicioso. Hoje tá no quê? No mercado financeiro? Quem dera, tadinho, tá em produção ferrado. É verdade. Eu queria ser caixa porque eu achava aquilo, gente, uma coisa. Tanto que o meu pai foi uma vez viajar para os Estados Unidos e ele me trouxe de presente uma caixa registradora. Não, era uma maquininha, não era nem caixa
caixa registradora. Aquilo era meu sonho, né? Mas era aquelas maquininhas que saíam a bobina. Sim, 1990. sim. Meu, pensa uma bobina pessoa borrada, né? Não, Aquela gente, coisa uma horrível. pessoa, olha o investimento desse Imagina, pai que maravilhoso. Ele demais. gastou uma vez um dinheiro grande e a reprodução do presente era me dar as bobinhas de papel que não custava Nossa nada. Senhora. E era a minha alegria. Assim, era no meu quarto tinha bobinas e bobinas e bobinas de números e números e números. Mas era o ato, o barulhinho, aquilo me encantava. Era meu sonho. Mas, né, cresci Não, tudo bem. na Depois vida. tá bom, eu queria ser jornalista também. Eu acabei virando, mas tá tudo certo. Agora, a gente pirou o cabeção pra conta Dizer dessa que, pergunta, porque, né? viu? Olha como essa pergunta é maravilhosa, porque ela faz a gente voltar a lembrar o que a gente respondeu naquela época e se a gente se tornou, né? Eu nem sei o que eu devo ter respondido na época, devo ter respondido alguma coisa nada a ver. Mas assim, Mãe do torresmo. Eu quero ter um cachorro. Devia ter respondido alguma coisa assim. E isso tudo pra dizer que a gente realmente foi educado e ensinado a nos validar pela profissão que a gente escolheu. Quem é você, Quem né? é você? Isso que é muito difícil. Quando você pergunta, né, o que você quer ser quando crescer, a gente deveria responder feliz, né? A gente deveria responder várias coisas, mas não, as pessoas estão respondendo sobre o trabalho. Então, automaticamente, você está tendo a sua identidade atrelada ao seu trabalho. E aí que nascem as coisas. E é muito engraçado. Pensa, todas as pessoas que você acaba de conhecer, você pergunta o que ela faz, né? Se você acaba de sair, ter um date, quando você chega, sua mãe pergunta o que ele faz. E aí, de que profissão ele é? O que ele faz? Isso te valoriza ou te diminui? Exatamente, porque isso é uma Porque composição até imagética então, de status, né? exatamente. Então, até então é só a Natália. Mas a Natália é da onde? A Natália é do quê? Mas o que ela faz? É então isso a aí. Natália, ela é uma profissional. Nossa, então a Natália Então você deixa de ser uma pessoa ou você vira uma super pessoa pelo seu status e pelo seu sobrenome de trabalho, né? Sua profissão. Como que isso te Cada um coloca? acha que é importante, né? Tem pessoas que valorizam as outras pelo status, pelo que ela faz e pelo que ela deixa de fazer profissionalmente. E isso é uma coisa que, graças a Deus, vem evoluindo. Mas não, é uma curiosidade que ainda é parte da sociedade. Mas é uma coisa engraçada, Má, eu adoro dar esse exemplo. Por exemplo, né? Dar um exemplo, por exemplo. Meus pais têm 3 filhos, né? Eu, meus irmãos. E meus 2 irmãos são médicos. E durante um tempo era fácil para os meus pais explicarem quem era a filha mais velha, que sou eu, jornalista. Porque eles tinham uma revista, né? Como eu na Isto É, eu na Glamour. Então, olha, minha filha é jornalista, tá aqui, ó. Esse é o subproduto dela, tá com o nome. Minha mãe era a coisa mais fofa. Deixava meu nome riscado em marca-texto na sala do meu pai. Coisa mais fofa. Então, durante muito tempo, era fácil explicar quem era a filha dela. Minha filha é jornalista, ela trabalha na Glamour. Minha filha é jornalista, trabalha na Isto É. Quando eu saí do jornalismo, abri a Emoticon e, né, comecei a trabalhar com marketing digital, que é uma coisa que, meu Deus, era super difícil. Isso em 2016, ainda é difícil hoje. Na época, então, depois com branding, meu pai falou branding esses dias, eu já achei extremamente orgulhoso quando ele falou, minha filha trabalha com branding. Eu pensei, não sei se ele sabe exatamente o que é, mas enfim, deve saber que é, né, marcas. E agora... Quando eu falei, né, quando eu contei pra minha família do nosso projeto, um podcast com o nome Fuck My Brain, que fala de saúde mental, novas formas de trabalhar e se viver, meus pais bugaram. Eles falaram, Jesus, como é que eu defino essa menina? Porque é tudo tão doido. Então, assim, a gente também, a questão de que a gente se atrela ao trabalho, é que também demora muito para que esses novos movimentos sejam autoexplicados, né? Então, é fácil você dizer pro mundo do médico, porque o médico todo mundo sabe o que é. Sim. E agora os novos... Então, assim, eu sou nômade digital, eu sou influenciador. Nesse mundo que a gente convive, que acaba sendo o nosso mundo, é fácil, mas quando vai pro mundão... Mas o que você faz? Você trabalha da sua casa? Você trabalha no Instagram, né? Isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Então, olha que coisa louca, que até esse tema do você é mais do que o seu trabalho, ele realmente pega, porque a quantidade de formas novas de se trabalhar, de profissões, de formatos que surgiram, que eles não são encaixados mais num rótulo que você explica dentro daquela caixinha, né? E a gente parou de se explicar em caixinhas. Então, parte do que hoje, inclusive, te faz ser mais interessante no trabalho é um monte de coisa que não está relacionada ao trabalho.
eu vou contratar uma pessoa, eu quero saber o que ela faz fora da vida dela, porque isso eu sei se ela é mais interessante, inclusive como profissional pra mim. Se você for pegar um currículo e for fazer um comparativo, principalmente, vou pensar até no estagiário, que é um começo de vida que nem experiência profissional tem, eu tô contratando seres humanos. O que atrai? Como é que ele age? O que ele gosta de fazer, né? É muito mais interessante. E lá na frente a gente tem que buscar isso também. Agora, falando de coisas novas, que, né, não estão assim, a gente não estava acostumado a ter, mas que resolvem a vida. Que a gente vai explicar pra vocês agora. Porque você que acompanha aqui o nosso videocast da F My Brain, eu sei que você sempre está buscando aí novas formas de se atualizar. E a gente agora tem uma parceria incrível com a Yupi, que é o maior delivery de lavanderia do Brasil. E por que ela é tão diferente? Por que a Yupi é disruptiva? Porque ela facilita a nossa vida. É assim, ó, você baixa o aplicativo, coloca o seu endereço e aí o aplicativo traz todas as lavanderias da sua região. Depois você seleciona o que você quer lavar, agenda a coleta e a entrega e paga o seu pedido. A lavanderia vai coletar e vai entregar no seu endereço, você não sai de casa. E tem mais, além de livrar você da pilha de roupas sujas em menos de 2 minutos, sério, faz o teste, menos de 2 minutos, você vai usar o cupom da F My Brain, tá aqui aparecendo o cupom da F My Brain, e aí você vai ganhar um desconto exclusivo. Use o cupom F My Brain, rápido, prático e para salvar a sua rotina. Yupi em parceria com a F My Brain. Adoro. Eu já falei, né? Nasci pro dia que eu tenho cupom de desconto atrelado ao meu ser humano. É maravilhoso. É uma conquista de vida. F My Brain e a Yupi. E é interessante porque um dia eu ainda vou contar a história da Henriette, que é a CEO da Yupi, porque ela era uma geóloga, trabalhando no mundo corporativo, se demitiu porque ela entendeu a necessidade de melhorar a vida das pessoas, facilitando o acesso à lavanderia, num processo de custo-benefício. Então é muito louca a trajetória da Henriette, e ela ganhou, inclusive, foi, né, no Shark Tank, foi daquelas empresas que eles bancaram. Conseguiu uma parceria no Shark Tank. Então eu fiquei super feliz quando, né, ela topou patrocinar a gente, participar com a gente nessa parceria, acreditando no que o que a gente faz é incrível, e a gente acha o trabalho deles maravilhoso e usa, né, o que é muito bom. Com certeza. Eu acho que o legal da trajetória dela é que ela entendeu realmente uma dor vivendo aquela dor. Totalmente. Assim como nós entendemos uma dor vivendo essa dor, e a gente traz aqui, né, de alguma forma, esse olhar disruptivo. Vamos parar de fazer do mesmo jeito. Existem possibilidades de você fazer diferente e ser muito mais feliz com essa escolha. Sem dúvida. É essa dor, é essa alavanca que a gente quer proporcionar na vida das pessoas. Eu acho que quando você para né, quando você é mais do que o seu trabalho, você começa a voltar o olhar para você e se perguntar o que você quer entregar para o mundo, né? Qual que é a sua contribuição para o mundo? Porque aí permite você entender se tá legal onde você tá. E de novo, né, eu sei que às vezes parece algo só de uma ótica privilegiada falar, porque a gente sabe que tem muita gente que não pode fazer uma mudança de carreira, uma mudança de trabalho agora, mas eu sempre defendo que dá para se pensar em algo a longo prazo, com organização, né, com tudo. Mas eu acho que assim, muita gente não muda porque nem sequer percebe a possibilidade da mudança de tão fechado que tá. Exatamente, de tão fechado que tá. Então, a gente vai se acostumando de um jeito muito ruim à síndrome do fantástico. Passa a ser um modus operandi nosso. Você se acostuma a, no domingo, falar, nossa senhora, acabou, amanhã é domingo, amanhã é segunda, já vem aquele inferno. Quando que é sexta-feira de novo? Não, a hashtag sextou me irrita. Porque eu tenho pena da hashtag sextou. Cara, se você tá feliz porque sextou, tá errado. Porque seu programa, a sua vida. Porque você passa muito mais tempo de dia de semana do que de final de semana. Pô, mas a sua semana tinha que estar sendo legal, porque você escolheu uma profissão, você tá fazendo um negócio. Você sabe que quando eu tive uma vez no Hospital Sabará, que é um hospital infantil, com o meu filho, bebezinho, tá aquelas coisas, né? Tudo encatarrado, né? Mas no processo da pandemia. E aí, era madrugada, e tinha umas senhoras limpando as paredes e o chão, com máquina, com coisa, não sei o que lá. Eu falei, será que elas têm ideia do nível de importância do trabalho delas? Porque é um trabalho do inferno, puxado, assim, limpando,
limpando, e é pano, e é isso. Apesar de ter a máquina que faz o chão, as paredes não, então é puxado fisicamente, e é mecânico, e aquela coisa toda. Ela provavelmente não ganha grandes coisas, elas não ganham grandes coisas, porque é uma faixa salarial para um tipo de trabalho que não tem um valor muito... reconhecimento. O que é um grande erro, que é um vamos grande combinar. erro. Agora, eu falei, cara, eu preciso falar pra elas isso, né? Eu tenho um pouco dessa prática, para o jardineiro da minha casa, do meu condomínio, de tempos em tempos, não é toda hora, mas... Puta, que obrigada que você... Nossa, como o jardim tá... Graças a você, ainda bem que você cuida. E para elas eu parei para falar. Falei, nossa senhora, vocês têm noção do como vocês estão salvando vidas? Obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Porque se não fosse vocês limparem, germes e bactérias estariam por aqui e as crianças iam sofrer por conta disso e a gente também. Aí elas olharam assim, parece que, sei lá, caiu um gênio, a arca de Noé em cima dela. E você aplicou o fator Fuck My Brain nelas, que é... O que é que a gente traz? É o despertar, é o reperceber uma situação, porque você consegue isso. Você não consegue reperceber nada se você não desperta. Então, por isso que a palavra despertar, né? Tudo faz, não, você tem que trazer o seu despertar no autoconhecimento. Mas por quê? Para despertar é a partir do momento que você desperta, que você possibilita a sua cabeça, o seu cérebro, a olhar uma situação de outra forma, a mesma situação de outra forma. Então, é exatamente isso que você fez. As pessoas que podem trazer esse componente para o outro. Então, você desperta, você repercebe aquela situação do trabalho dela, você colocou ali em prática, ela falou assim, nossa, então quer dizer que o meu trabalho, que eu achava que era apenas um trabalho braçal, de limpeza, na verdade, contribui por um bem muito maior. E a partir daí ela transformou, com certeza, o jeito dela trabalhar, a forma como que ela entrega e se doa para o trabalho. É o que as pessoas, e o que sugerimos como F My Brain, que você que está nos ouvindo, pense, reflita. O que você faz? O que você entrega? Porque não é um produto ou um serviço, é uma transformação, é uma possibilidade para a pessoa que está recebendo aquilo. É muito mais do que algo material, né? São momentos de prazer daquela pessoa, do cliente. É uma memória do cliente. A gente pode ir muito além. E aí você trabalha para isso. Olha que delícia poder trabalhar para isso, né? As pessoas com que você convive podem ser difíceis, o momento pode estar complicado, mas olha que delícia sair de casa e levantar falando, hoje eu vou transformar vidas, hoje eu vou fazer coisa... Ai, mas eu faço, sei lá, um trabalho que não tem nada a ver. Se você olhar a fundo, sempre tem. Porque não existe trabalho que não tenha de ponta a ponta pessoas. E propósito, né? Com certeza. Acho que esse é o ponto. Quando você... Muitas vezes quando você se coloca um sobrenome profissional, sou dentista, fiz faculdade de odontologia. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está cuidando da saúde bucal das pessoas? E se você não cuida da saúde bucal das pessoas, as pessoas vão morrer. Porque as doenças causadas também através da boca, né, elas atingem o cérebro, é muito mais próximo. O maior vírus do mundo é a cárie. E eu trabalhei na Colgate, a gente não acha que é, mas ele é. Então a Colgate tem esse propósito, né, de erradicar a cárie no mundo. Oi, Colgate, tudo bem? Nós somos a F My Brain Colgate. Só uma piscadinha pra você. Esse olhar. Então acho que é um pouco disso. Se a gente transformar a forma que a gente nos apresenta, não só colocar, sou arquiteto, sou médico, sou jornalista, sou publicitária, mas o porquê que eu tô fazendo aquilo, isso já traz um valor muito diferente no nosso dia a dia. Então, qualquer pessoa, um bancário, pessoa de limpeza, pessoa motorista, o que você está fazendo? O seu trabalho é muito maior que apenas dirigir um carro. Mais importante, né? Exatamente. Assim, é o coveiro, de qualquer nível, de qualquer organização, do CEO ao estagiário, né? Todos estamos aqui com uma função que é importante. A gente está numa estrutura que todas as partes são importantes, e graças a Deus são, porque se todo mundo fizesse absolutamente a mesma coisa, não existiriam prédios, não existiriam hospitais, não existiria... medicina, não, voltei para o hospital, né? Fiquei na mesma coisa, tá? Mas não teria notícias, né? Não teria jornalistas malucos. Todo mundo tem uma parte importante, é que eu sinto, biólogo, né? Natureza. Nossa senhora, pelo imagina. amor de Deus. Né? Oceanógrafos, os astronautas que você tanto ama. Gente, meus astronautas estão aqui. Eu preciso conseguir mantendo isso não balançando, para isso ficar bonito. Isso é outro episódio, tá, amiga. outro episódio, desculpa. Não quero falar sobre isso. É só uma pausa para minha reflexão. Mas tá, se ela tá reclamando do braço malhado dela, por isso que eu tô de blazer. Fiz o Colgate natural, não usei aparelho.
Ai, Jesus, viu? Colgate de novo. Ai, que demais. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam? Que quando você percebe que você é maior do que o seu trabalho, também te dá leveza de não gostar do seu trabalho. Porque tem gente que não gosta do trabalho e tá tudo bem com isso. Tem gente que constrói um sistema de vida pessoal tão assim que dá conta que ele aceita que ele vai pro trabalho, faz o que tem que fazer e volta. Né? Então, essa ideia, assim, eu conheço muita gente que volta e fala, bom, agora eu desliguei uma chave, eu não trouxe o trabalho para casa, eu desliguei e aqui é o meu momento de ser feliz. Então, talvez torne mais fácil passar por coisas que você não gosta, porque você constrói um tempo, você constrói a sua vida, direciona a sua vida de dia de semana para coisas que você gosta. E também nos dá leveza para assumir outros papéis, né? Ser mãe, né? Que vocês têm tantos lugares aqui pra falar. Então, assim, tem mulher que não quer voltar pro trabalho depois. Sim. E tá muito bem com isso, ela quer ser mãe. Então, a gente tem que parar de diminuir isso. A gente tem que parar de olhar pra ela de uma forma como se fosse errada, entre muitas aspas, porque ela não quer mais trabalhar. Porque, cara, ela quer ser mãe. E ser mãe dá muito trabalho. Meu Deus. Vocês podem falar melhor do que eu nisso. Então, assim, quando você se olha de um ponto de vista onde você é mais do que o seu trabalho, te dá leveza para as coisas. Te dá leveza para, olha, isso é passageiro. Eu vou ficar nessa empresa por um tempo, por esse objetivo, mas daqui a pouco eu vou migrar. Estou fazendo uma transição de carreira, então, ok, eu consigo suportar o tempo que eu tô aqui. Ou eu não quero nada disso, eu não quero nenhuma carreira tradicional, né? Eu quero ser mãe, eu quero tirar um sabático, eu quero fazer alguma coisa sem você culpa. Se reinventa, né? Acho que o fator mãe aqui da conversa ela é muito importante, porque quando minha filha nasceu, uma criança saudável, eu já comentei isso, né? Uma criança saudável, não tive problema na gravidez, isso já é, né, algo para você celebrar, mas eu não era feliz. No meu maior propósito, na minha maior vontade, meu maior desejo, meu maior sonho era ser mãe. E eu não era feliz, eu não estava entendendo por quê. Me questionava muito, me culpava demais. E, obviamente, né, eu agradeço todos os dias os terapeutas aqui estão presentes, escutando a gente também, a existência deles. E meu terapeuta, de uma forma muito simples, que eu acho que é o mais legal, né? Um problema enorme, complexo na minha cabeça, eles trazem de um olhar super simples. Falam assim, Luciana, quando nasce uma mãe, despertam duas mulheres. Aquelas que sentem falta da vida delas, antes do filho, e aquelas que se bastam com a criança. Então, a partir desse momento, eu era a pessoa que sentia falta da minha vida, mas eu não queria assumir que eu sentia falta da minha vida porque eu achava que era um problema. Eu estava, então, não feliz com a minha filha, não, pelo contrário. Ou um ou outro, ou um né? outro. Mas por quê? Porque eu tinha pautado a minha história inteira no trabalho. E aí, a partir do momento que eu não tinha ele, eu tinha só uma criança ali comigo, numa rotina, né, do recém-nascido, é uma rotina super puxada. Sim. Que eu olhava aquilo, eu entendi realmente que o dia tem 24 horas, porque quando você amamenta, né, é um restaurante 24 horas, você tá 24 horas acordada, você é tudo 24 horas, você troca a fralda 24 horas, eu olhava aquilo e assim, meu Deus, eu vou ficar 2, 3 anos fazendo isso todos os dias, 7 vezes por dia, é um desespero. E eu falo assim, eu sou então inútil, improdutiva. Não dá nem pra chamar de síndrome do fantástico, não, né, amiga? Porque não tem dia. Eu não podia voltar pra onde. Então eu sentia falta da minha rotina. Eu sentia falta da minha rotina. Não era nem do trabalho, era da minha rotina. Então, e aí eu voltei quando a minha filha tinha 6 meses. Você, né, Lu? Tudo. Porque era quem você era. Exato, a minha identidade. E aí eu acho que ao longo dos próximos 5 anos, né, quando a Bia fez 5 anos e eu saí do mundo corporativo, e eu fui viver a minha filha, porque, né, quem você é realmente é ser filha de alguém, mãe de alguém, né, essas coisas. Acho que eu olhei ali e falei, caramba, dá para eu conseguir trazer um pouquinho mais de equilíbrio no trabalho, né, entendendo as fatias de trabalho. Então tá tudo bem você gostar de cuidar da sua casa. Eu não era essa pessoa. Você fala assim, eu adoro ficar na minha casa e cuidar. Não, eu não sou essa pessoa. Acho que eu nunca vou ser essa pessoa. Mas eu gosto, então, hoje em dia, eu já sinto mais prazer na função de cuidar da casa. Para mim era tudo fora, nunca dentro. Então,
E aí a gente busca o equilíbrio, né? De alguma forma hoje, cada um desses elementos que eu tenho nesses últimos 3 anos, quase 4 anos, fazem com que eu realmente ache esse meu ponto ótimo da fluidez. A minha busca do ponto ótimo da fluidez. Entre momentos em semanas muito mais fora de casa, em horários, né, de dedicação maiores no trabalho, e outros momentos, em outras semanas, que eu vou buscar um equilíbrio mais da presença na vida dela no dia a dia. Então, eu acho que é um pouco disso, essa fluidez entre você escolhe todos os dias e entende, não, isso não sou eu estou desse jeito. Esta é uma semana que eu terei uma dedicação muito maior, porque tem um evento, tem uma ação, tenho viagens, tenho coisas para fazer, mas eu já entendi que eu não posso ser só isso. Mas também não posso ser somente aquilo que é a rotina todo dia, dentro de casa, leva para a escola, busca da escola, almoço, jantar, também não sou só isso. Então, essa busca no ponto ótimo é entender que tem semanas que vai ser diferente da outra. E tá tudo bem. E como a gente pode realmente ajudar o outro a despertar esse olhar, faz com que a nossa vida seja mais leve. Sim. A culpa diminui em todas as frentes. Porque ou eu tô culpada que eu tô cuidando muito da minha filha e não tô me entregando tanto no trabalho, ou eu tô culpada que eu tô me entregando muito no trabalho e não tô me dedicando tanto à minha filha. Essa é a equação, e não precisa ser nenhum é outro. E você falou de nascem 2 mães, eu falei, não, são 3. Porque nasce uma assassina em potencial. Eu descobri que eu sou uma pessoa, não pense errado do lado dos meus filhos, não pense. Não pense que eu tenho potenciais terríveis, mas só nessa circunstância. De resto, tá tudo certo. Ou quando chegar perto do meu cachorro, que não é o torresmo, é o Barney. Tá dizendo, qual que são os seus, Lu? O Snowflakes e a Cristal. Atuais, né? Mas o Paco sempre vai morar no meu coração e na minha vida. É constante conversa sobre o Paco. Temos agora muitos filhos envolvidos nessa história. É uma estrelinha, é um cachorro, meu cachorro estrelinha. Nossa, o Paco é incrível. Mesmo quando você fala da pessoa, tudo bem ela ter esse desligamento, né? No trabalho, ela chega em casa e desliga a chavinha, que eu acho que inclusive é bem mais raro, né? Do que poderia ser. Porque a pessoa tem o foco, ela vai ficar naquela posição, mas é que tudo volta pro autoconhecimento. A gente acaba sendo muito programado pela vida normal, né? Como as coisas acontecem, de vai, estuda, faz, entrega, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, e acha uma grande de uma bobagem, ou rola uma grande de uma preguiça, ou muitas vezes um enorme de um medo, olhar para dentro. É isso que eu quero? É isso que eu sou? Como é que, né, como eu me sinto fazendo isso aqui? Porque, veja, ninguém é árvore. Não somos árvores, tá? Nós podemos mudar, caminhar, virar o jogo, fazer o que a gente bem entender. Que coisa lúdica, imagina, isso não existe, porque a gente precisa pagar as contas. Todos precisamos, mas você pode pagar a conta fazendo outra coisa de outro jeito. O que você não faz é andar, porque você tem medo. Todos temos. A gente está aqui tentando pagar a conta, mas é uma questão de programação ou muitas vezes de começar a fazer movimentos que te levem nesse sentido. Se nenhum movimento você está fazendo para ir no sentido que você quer ir, como é que você acha que o sentido... Eu vou dar um exemplo simples. Quero ganhar na Mega Sena. Levanta a mão quem quer ganhar na Mega Sena. Todos nós, ok. Você jogou? Não. Se não jogar, não vai ganhar na Mega Sena, meu queridos. Não vai. Você vai ser rara 2 vezes. Já ganhar é raro e ganhar sem jogar, então... A impossibilidade absoluta, né? Então, assim, se você não faz minimamente um movimento, você não vai chegar onde você quer. Precisa. E para isso é importante que a gente se ouça. E se entenda. E às vezes vai entrar num conflito, porque você vai começar a ver coisas que você não queria ver. Que vão necessitar mudanças que você não queria fazer. Mas eu garanto para você que se você continuar na posição que você está e não é ela que você quer ficar, vai ser muito mais triste. O processo de transformação, quando ele acontece, é só sensação de empoderamento. Opa, perdeu o episódio passado? A gente apresentou empoderamento, é cunhado agora por F My Brain. É uma sensação de empoderamento incrível, né? De que você pode. E aí é o que você percebe de fato que você não é apenas o seu trabalho, que você é muito mais do que o seu trabalho e que você é capaz, né, de, como um polvo, como uma geleca, se transformar em outras coisas. Isso é
tão libertador, é tão incrível, enfim, eu achei maravilhoso. Eu ainda estou nessa etapa, né? Faz 2, 3 anos que eu tô nessa saída. Não, e vai viver nessa etapa. E ela é maravilhosa. Ela é uma constante. Ela é maravilhosa. Né? Mas eu continuo jogando na Mega Sena, gente. Mas eu digo, diferente do que você ouve, né? Normalmente, quantas vezes eu mesma digo, se eu ganhar na Mega Sena, mas segunda-feira eu não apareço. Jamais. Na F My Brain eu estou e ficarei. A gente vem gravar, você promete, Mar? Rica, milionária, ainda divido com vocês uma coisa. Ó lá, Marina, vamos deixar Lu, vamos deixar a Marina jogar muito. A gente joga todo mundo junto, tá? Porque Faz bolão. Porque a gente vem gravar rica, meu Deus do céu. Ó, os meninos também, ó, os meninos do estúdio, ó, tem uma equipe. Cara, a gente aumenta muito mais o feed de vocês, tá tudo... A torcida. Olha, eu vou aproveitar esse momento porque é o seguinte: chegou a hora de dar um boom. Fuck my brain. Eita. Tudo muito legal, tá tudo muito bonito, mas você que está nos assistindo e que está nos ouvindo deve se perguntar, tá bom, mas como é que eu faço isso na prática? E a F My Brain está aqui para te ajudar com isso, ajudar você, a sua empresa. Já se inscreveu, não se inscreveu, se inscreva. Mande uma mensagem pra gente, a gente pode participar aí da sua empresa, da sua vida, com palestra, workshops e coisas. Vamos conversar. E para falar de prática F My Brain com o tema de hoje, que você é mais do que o seu trabalho, passo a palavra para a nossa especialista em estratégia de comunicação de marcas e pessoas, Natália Mestre. Quem nos ouve deve fazer o quê? Ai, Jesus, que difícil. Eu não estou aqui para facilitar, São tantas coisas. Mas a gente pode dar pequenas dicas, né? Quando a gente propõe isso, quando a gente propõe essa abertura mental, que a Lu já até colocou bem, que a gente trabalha muito isso no nosso trabalho, desculpem. No nosso trabalho, que é divertidíssimo. Opa, Cacilda. É despertar, reperceber e transformar. Puxa alguma coisa que você acha interessante quando a gente pensa nessa realização de que não somos apenas nosso trabalho, a gente é muito mais do que o nosso trabalho. Olha, eu vou trazer para mim, né? Acho que eu falei disso e vou finalizar. Foi muito incrível perceber que eu não era só a Natália que estava trabalhando todos os dias, que eu tinha muito mais a oferecer, que eu tinha muito mais contribuições. E isso fez com que eu realmente reformulasse a minha vida para encaixar tempos para mim. Isso fez a diferença. Para mim, a ideia de você ser mais do que o seu trabalho é você ter tempos legais ao longo, você encaixar na sua vida de segunda a sexta, de sábado e domingo, quando você quiser. Tempos estratégicos na sua agenda, e a gente tem tempo, né? Porque a gente tem tempo para atender o cliente, a gente tem tempo para todo mundo e não tem pra gente, a gente marca na agenda. Eu tenho na minha agenda física tempo da Natália ler um livro que ela gosta, tempo da Natália sair com o torresmo. Tá lá. Por quê? Porque isso me faz voltar pro trabalho muito melhor e me faz aceitar todos os dias que não são fáceis, porque são muitos. Me faz ver situações por uma ótica diferente. Então, arranje tempos para você, tempos preciosos que são seus, os que você não tem pressão, o que ninguém tá te cobrando, o que não tem meta. Esse tempo aqui é um tempo meu comigo, que eu vou me olhar, que eu vou acender uma vela, que eu vou tomar um banho, é só você para você. Você volta pro seu trabalho de uma forma insanamente melhor. E a outra coisa é a ideia do autoconhecimento, no sentido assim, olhe para o seu fundo e entenda o que você quer fazer, porque às vezes você segue fazendo uma coisa que você não quer mais por causa de outras pessoas. Por causa desse sobrenome, desse status construído, você às vezes persegue uma coisa que já não é mais para você. Então acho que vale se olhar nessa forma. Cadê a plaquinha daí? Você não trouxe a placa? Tá lá, tá ali fora. Isso pode detonar a audiência do nosso programa. Gente, mande comentários também. Vocês já conhecem a nossa plaquinha de Harvard? Não, de Harvard não. Imagina, a placa de Harvard. A gente consegue também. Imagine a placa de Harvard da Marina, o nível da exigência que vem. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Mas agora eu quero chamar Luciana Chiesa. Sob o seu olhar de expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, como é que fica essa questão? Acho que tenho 3 pontos para falar, estratégicos. Estratégico. Primeiro,
tire a culpa. Quando a gente fala você não é o seu trabalho, olha a culpa que você carrega para os dois lados. Um pouquinho do que eu falei. Quando você tira a culpa, o fator culpa, você não está sendo egoísta em pensar em você. Você está buscando uma melhoria na sua produção e produtividade, que a Nath super trouxe bem. O terceiro é pressão. Né? Pare de se pressionar. Cada um tem o seu tempo. Não se compare. Cada um tem o seu tempo. Então, o que não é trabalho para mim, pode ser que seja trabalho para o outro e vice-versa. Então, entenda quem você é e quais são as suas alavancas. E o terceiro é se relacione. A importância das relações que você constrói também é trabalho. Dedique tempo nisso, construindo as relações. Porque no dia que o seu trabalho, que é aquilo que te dá o capital financeiro no final do mês, não entrar, não por uma escolha sua, são essas relações que vão te fazer seguir em frente. Sem a plaquinha 10, mas com aplausos. Oh, Marina Machado. Sim, eu mesma. Marina Machado. A gente ainda não providenciou o bonequinho. Eu volto com essa ideia. Não pode ser voodoo, tá? Não. A gente quer agora ouvir de vocês. Qual é o bonequinho... Compartilhem as opções que a gente pode fazer da Marina. Qual é o bonequinho que vem falar com a gente? Olha, pode ser um astronauta, total, né? Pode ser também. Consegui mostrar minhas duas das várias tatuagens num episódio só. Isso é maravilhoso. Mas você, Marina Machado, um alter ego meu, me perguntando sobre a sua visão de comunicação e liderança, o que você pode dizer sobre essa pauta que tem tudo a ver com o que você gosta de falar? Ok. Você não é o seu trabalho porque você está no seu trabalho. Você não é uma jornalista. Eu não sou uma jornalista, eu estou jornalista. Eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar. É diferente. Então isso te liberta muito mais. Não fica preso a apenas um conceito, a um nome. No momento que você começa a perceber que você é algumas coisas e você está algumas coisas, fica muito mais fácil para você mudar. Uma vez eu ouvi, aí fica um beijo enorme, porque ele sempre ouve, então fica aqui um beijo oficial, Marcos Souza Aranha, ele falou para mim um negócio que eu trago para sempre e sempre comento com as pessoas. Você é como se fosse um Lego montado na forma de um carro, por exemplo. Tá lá, sei lá, um baita carro maravilhoso, ou tá se achando um Fusquinha. Não, Fusquinha é muito legal. Tá, ok, você entendeu o meu pensamento. Você é um carro, mas montado de Legos. Se você mudar as peças, você pode fazer uma espaçonave do Star Wars, com as peças adequadas. A ideia é que você apenas está nesse formato. Você pode se alterar para outra coisa com as mesmas peças. É só pegar essa peça e colocar mais à frente. Então comece a se entender e aí sim enxergar quem você é para você aplicar em onde você está. Sem plaquinha, mas nota 10. Não, nota muito 10. Até, mas só pra complementar. Faz as mãozinhas. Não, ganhou muitos 10. Seu bonequinho virtual tá te dando 10 também. Aliás, o bonequinho virtual vai segurar a plaquinha, a gente já tá... Pensando nisso, exatamente. Fazendo um motion designer aí. Ó, galera, temos que ter um bonequinho, hein? Vamos providenciar. Mas eu fiquei pensando isso, só pra gente terminar mesmo, porque eu achei que a gente já tá estourando o tempo, os meninos já estão... Não, a gente tá bem. Que eu achei muito legal o que você falou, Má, porque ela te permite conseguir se reinventar até dentro da profissão. Sim. Porque, né, a gente se reinventou dentro da profissão. Então, se a gente só se enxergasse como jornalista, você não mais na TV e eu não mais no impresso, a gente estaria chorando agora em posição fetal. E tem gente que tá presa lá. Tem gente que não se reinventou porque só se enxerga daquela forma. Só consegue se ver naquele jeito, naquele molde, naquela caixa. Enquanto a base do jornalismo é sermos comunicadoras. Então, você aplica isso em diferentes pontos. Então, acho que você trouxe muito bem. É você estar, né? Acho que foi muito legal o que você trouxe. Fuck my brain. E com isso, com esse momento fofucho da F My Brain. Da Brain é ótimo, né? F My Brain. Ok. Chique, Marina, chique. Por favor, com um mínimo de pronúncia. Você quer cenas dos nossos próximos capítulos? Dos nossos próximos booms? Então, tem muito conteúdo já feito pra você, muito legal. Tem muita coisa vindo por aí. A gente deixa sempre aqui no descritivo do vídeo os nossos episódios anteriores. Então, eu vou falar, lembrando, teve sobre alta performance, o ponto certo do estresse, o que vem depois do propósito de vida, inteligência artificial, chat GPT, criatividade, o jeito novo de liderar
Quem ainda não se inscreveu, eu lembro, agora é a hora. Inscreva-se, dê um joinha, por favor, porque isso ajuda para que o nosso vídeo, o nosso podcast chegue a mais pessoas. E se você se inscrever, você vai ter o seu cérebro cada vez mais cutucado e respeitosamente alimentado. Leve o nosso trabalho para o seu grupo, para a sua empresa, lembrando que nós temos palestras, nós temos workshops e mentorias. A gente está só a um clique de distância, basta você clicar, mande um e-mail para a gente, faz contato pelo Instagram, também é possível. E falando nisso, olha só, o Instagram, fmy.brain, Instagram, fmy.brain. Quem está aqui no YouTube já sabe, canal @canal FMyBrain, no YouTube, @canal FMyBrain, e no Spotify, se você quer só nos ouvir, @FMyBrain também. Certo, pessoal? Muito obrigada, meninas. Foi muito rico, hein? Obrigada. Foi incrível, obrigada. Vocês são maravilhosas. E estão maravilhosas também, que é uma coisa que tá... Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.